A revelação de resgate. Subtema. A partir daquele momento, como disse, para Adão e Eva acabou. Fracassaram. Agora para sempre será assim, vivendo distante da presença de Deus. Tem vezes, nós ficamos a ler a Bíblia como uma música, dizendo, Adão foi expulso do jardim, mas não pegamos tempo para analisar, compreender com a ajuda do Espírito Santo o que realmente passaram. Eles foram criados no jardim, estavam acostumados na presença de Deus, na companhia de Deus. Eles eram felizes, mas fora do jardim era tudo o contrário. Acredito que Adão, a partir daquele momento, estava traumatizado, pois eles choravam todos os dias para voltar ao jardim. Penso que eles tentaram voltar, mas diz a palavra que o Senhor Deus colocou o querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Não havia passagem para eles voltarem lá na presença de Deus. Com isso, aprendo que ninguém que está em pecado pode estar na presença de Deus. Chamam isso de suicídio, pois o mesmo fogo de Deus e presença de Deus que conforta os filhos de Deus que estão em ampla presença também queima pessoas em pecados e obras de bruxaria. Ele não abandonou, simplesmente está esperando arrependimento sincero para que a glória de Deus não te consuma, mas que te edifique. Pois o mesmo fogo que queima demônios e práticas de bruxaria edifica os filhos mais uma vez. Adão e sua mulher tinham que ficar distante do jardim. Mas eu fico me perguntando, será que eles entenderam a mensagem quando a palavra de Deus fala que o Senhor fez algo de especial para eles? Vamos lá ver. Fez o Senhor Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, 21. Queria viajar contigo a partir daqui, amado leitor, nas profundezas de Deus e revelarmos algo escondido nesse texto. Pois, como vemos no texto que o Senhor fez túnicas, quer dizer que Deus literalmente fez túnicas para ambos. Porque Ele faria se eles já estavam em pecado? Ele mesmo vestiu a túnica, estava cuidando deles antes de irem para fora do jardim. Adão experimentou uma tão grande intimidade com Deus a ponto de ver Deus descer e fazer roupas para ele. A parte mais importante é essa mesma túnica foi feita com pele de animal. Espírito Santo me ensinou, levou-me em livro de Isaías 53, 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca. Portanto, fez túnica com pele. Agora vamos lá. Deus matou um animal que subentendo que possa ser um cordeiro? Talvez. Acredito que Adão e a sua mulher ficaram admirados. Nunca tinham visto a morte. É o primeiro ser que eles viram morrer. Deus continuou tirando a pele, secando a pele. Já tinha matado um animal. Pronto, já estava roupa para os dois vestirem.
A mensagem que Deus passava para eles com esse ato é: meus filhos, sei que agora as coisas não estão bem para vós, mas assim como eu matei esse cordeiro, vou mandar meu filho que virá ao mundo. Será o cordeiro vivo para vocês. Subentendo que seja o cordeiro que foi matado no jardim. Isaías 53, versículo 7. Satanás, como sempre, fazendo festa, pensando que ganhou, porque tirou os filhos de Deus da sua presença. Se Adão compreendeu essa mensagem gestual de Deus, então, apesar de estar a sofrer, sabia que chegaria, tarde ou cedo, o escape para voltarmos de novo ao jardim, presença de Deus. Creio que todo momento Deus pensava em nós, com saudades. Vocês precisam compreender que Deus também sofreu com o sofrimento de Adão. Porque Deus conversava face a face com Adão todos os dias. Agora tudo foi quebrado. Já não há ligação. Acabou o contato. Adão já não poderia ver o sobrenatural. Tudo tinha mudado. Num momento para outro, houve uma grande divisão, pois o pecado cria divisão entre nós e Deus. Deus pensava em nós com saudades de quando a gente era amigo do Pai. Agora tudo ficou diferente. Mas por que Deus não enviou já um escape para terminar essa questão? É porque Ele estabeleceu tudo dentro do tempo e Ele esperava ansiosamente pelo momento do seu Filho. Oremos. Pai, peço que me ajude a te amar e sobretudo a estar dentro da tua presença. Perdoa-me das vezes que eu duvidei do teu amor. A partir desse momento, eu quero estar contigo através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Momento da palavra viva. Jesus, o amor do Pai manifesta na terra. O amor do Pai manifesto na terra. Pai e o Espírito Santo, entre parênteses. Pronto. Chegou o grande momento de resgate, mais esperada tanto no céu como na terra, pois já havia muitos profetas. Já havia muitos profetas profetizando e dizendo para termos calma, pois o Messias, o Salvador, está chegando ao mundo para dar a solução do problema que Adão arranjou para toda a humanidade. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Sim, o profeta de Deus falava da parte de Deus desta grande maravilha que viria brevemente a acontecer. Essa grande alegria que o mundo todo esperava. Ele, mesmo sendo Deus, se humilhou e fez com o que ninguém na face da terra faria, abandonando a sua glória e sua majestade. Por que não o seu trono? Para resolver o problema do povo. Para melhor compreensão, farei uma breve ilustração sobre o que a palavra viva teria que fazer. Pois bem, havia um rei que tinha um filho. Neste caso, um príncipe. Esse rei saiu pelas ruas, passeando, andando,
encontra-se com um menino mendigando na rua, sem pai, sem mãe. O filho do rei, vendo aquela questão, ficou compadecido e disse para o seu pai: Pai, aquele mendigo na rua, eu quero que ele fique no palácio e eu ficarei aqui para poder ficar no lugar dele por alguns dias, porque eu me compadeci dele e quero experimentar o que ele experimenta. Estava na rua, viu uma cena que comoveu muito. Chegando no seu palácio, disse ao rei: peço que te mandes aquele menino, porque eu quero ir lá e ficar no lugar dele. Assim fizeram o menino, tornou-se príncipe junto com o filho do príncipe. Ele disse: a partir de agora, tu já não tens necessidade de ir para as ruas. Tudo que meu pai me der, eu vou partilhar contigo. Ficarás comigo, tudo que é meu será teu. As pessoas vivem dizendo simplesmente Jesus veio ao mundo, mas não têm noção do que Jesus passou abandonado o palácio real e chegar aqui na terra, onde a vida comparada com o céu é miserável. Sendo sincero, Jesus sofreu desde o primeiro minuto que chegou aqui. O mesmo que aconteceu com Adão no jardim é o que aconteceu com Jesus. Adão sofreu muito fora do jardim, chorando muito. O Espírito Santo me ensinou que Jesus também sofreu muito quando saiu do seu jardim, os céus. A única diferença é que Adão pecou e saiu do jardim, mas o nosso Mestre, Jesus Cristo, inocente, não tinha feito nenhum pecado. Mas, do mesmo modo que sofreu muito, ele foi considerado como o segundo Adão, o Adão que veio resgatar o primeiro Adão. Porque pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Sim, o primeiro Adão desobedeceu e fez com que todos pecassem. Mas chegou um que veio mudar isso. Vamos relatar ainda sobre a chegada de Cristo ao mundo. Eu analisei bem, Jesus é a expressão da obediência. E quero muito me inspirar a obedecer a Deus, olhando no maior obediente, aceitando vir, mesmo vivendo uma maravilha nos céus com o Pai. E eu sei, porque estou enfatizando muito nesse ponto. Eu só cheguei em arrebatamento de visitas nos céus. E de lá, eu já não queria mais sair. Pois existe algo lá que cativa, que faz você querer lá ficar para todo sempre. Mas Jesus, ele teve que abandonar toda aquela beleza, todo aquele poder, toda aquela glória, toda aquela majestade, o seu trono, o seu Pai, para vir por causa de um pecador como eu e como você, para resolver o maior problema da humanidade. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6-7. Segue comigo. Vamos continuar viajando na beleza mais bela que existe, revelação do Pai. Ele sim
merece a nossa adoração. Ele sim merece a nossa vida. Ele sim merece que nós abandonemos tudo o que gostamos e fazer tudo o que Ele gosta. É a nossa preferência. Ele sim nos faz servi-lo desesperadamente para que o mundo ouve e compreenda o maior sacrifício feito nesta terra. Humildade e obediência eram marca do seu ministério. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus que se fez servo para resgate do perdido. Enquanto escrevo isso, ouvi a voz dele dizendo a mim: filhos, não tem noção do que eu passei por amor a vós. Sabe, devemos pregar sobre o sofrimento, cruz, morte, ressurreição dele, pois isso é o centro e a principal mensagem da palavra viva. Mas o Senhor me fez compreender algo profundo, que o sofrimento dele não começou na cruz, mas sim desde aquele momento que o anjo anunciou que o Espírito Santo colocaria Jesus dentro do ventre da Maria. Foi ali que tudo começou. E projetando isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, 20. Foi neste momento que estava sofrendo. Ele, sendo soberano, não ficando dentro do homem soberanamente, ele tinha que ficar como um homem normal, num espaço confinado, esperando a data para sair. Jesus sofreu muito até dentro dela. Quero que penses comigo. Jesus, como falamos mais atrás, ele não estava acostumado com este mundo, pois ele viveu séculos e séculos, milhares e milhares de anos, eternidade e eternidade, num lugar melhor que existe no universo, o céu. Agora tinha que se acostumar nessa vida. Se fizeres uma experiência e pegar no menino que está acostumado a uma vida luxuosa para viver numa casa onde a vida é acompanhada de muita pobreza, ele vai querer voltar no mesmo dia na casa dos seus pais e vai questionando: aqui não tem isso, aqui não tem aquilo, porque a sua vida era um mar de rosas. Sim, Jesus tinha uma vida soberana, mas agora estava na terra aguentando a situação, mas sem falar nada, pois era como uma ovelha muda, sem ter de que reclamar. Portanto, o seu sofrimento era intenso. A palavra de Deus se fez carne, sofreu muito, mas ele tinha uma meta. Era necessário que o homem viesse a ser salvo da perdição. Ele fez tantos milagres entre os homens, mas a sua missão principal não era operar milagre, e ele guardava o momento maior da prova de amor. E eu quero pensar assim com vocês: o processo que a palavra de Deus se fez carne é um processo doloroso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e amor. João capítulo 1, versículo 14. Não era simplesmente chegada do Mestre. Se fosse assim, sendo Ele soberano e glorificando, Ele, a palavra, se faria carne nos ares, chegando sem precisar estar na madre de alguém. Soberanamente viria na terra e diria: eu sou Jesus, Filho de Deus. Mas não fez isso, porque ele sabia que deveria vir ao mundo como qualquer ser humano, mesmo sendo Deus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 7. Porém, Jesus, sabendo da necessidade que um homem passava e precisava, o mundo deveria entender o seu ministério e aceitar-se, mas foi o contrário. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz, uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, versículo 1 a 3. Você compreende o que ele passou vindo salvar o homem perdido? As pessoas dizem, não deram crédito na sua mensagem. Ele veio aqui falar a verdade, mas como o mundo detesta a verdade, então o puniram. Vamos chegar já nesse ponto. O que eu quero aqui mesmo é revelar o sofrimento de Jesus. Mesmo dentro da madre, mesmo depois da madre, até quando chegou à cruz, a mensagem que ele pregou foi detestada por todos, principalmente dos fariseus. Era que ele era o Messias, e arrebentou com a cabeça deles, e diziam entre si: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão e irmã de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Não estão aqui as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Marcos 6, versículo 3. Imagina, ele vem para dar a resposta ao problema da humanidade, e os homens, em vez de aceitá-lo, diziam isso entre si, se escandalizando dele. Isso causava em Jesus uma dor terrível. Uma das coisas mais dolorosas que existe nessa terra é quando não aprovam o que fazes. Quem é realmente ministro do Evangelho sabe que no começo as pessoas ficam dizendo essas coisas que aquele povo dizia a Jesus: quem é você? De onde vens? Você acha que vai chegar em algum lugar? Isso falo porque passei por tais coisas. As pessoas no princípio não deram crédito na minha chamada, fazendo tantas questões e procurar o máximo que eu desista do meu chamado. Se você tem uma chamada de Deus, se prepara para passar nisso. E não deixa isso matar você, porque muitos desistiram através desta fase do ministério.